Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais uma live. Gente, então hoje é mentoria, né? Ao vivo, individual e gratuita aqui para vocês. Então não percam essa oportunidade, uma chance de fazer uma mentoria aqui comigo gratuitamente e tirar todas as suas dúvidas sobre rotulagem. Então hoje, Laura, chegou sua vez, vou te chamar, tá? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, você tá preparada? Tipo, fez lista de pergunta para mim? Vai ser prova oral também ou não? Prova oral. Mas bora lá, manda. Então, eu tenho um grande problema com a alegação de zero açúcar. Tá. E tem uma grande dificuldade também de convencer as pessoas em relação a isso. Então, por exemplo, eu sei, entendo que a gente tem que informar que são zero açúcares. E a gente tem que alegar isso como é uma informação nutricional complementar. Eu tenho que colocar embaixo dos carboidratos, açúcares e a quantidade, certo? Sim. E aí, na denominação de venda, e também não pode ter zero açúcar, né? A gente tem que colocar zero açúcares. Então, por exemplo, Coca-Cola sem açúcar, não. Coca-Cola sem açúcares. Isso. Né? Então, é uma luta para convencimento isso. Mas por quê? Você tem todos os argumentos. Porque, por exemplo, tá escrito lá, açúcar, zero açúcares. E aí embaixo dos carboidratos, açúcares, 5 gramas. Aí fala, não, mas eu não quero colocar isso porque o consumidor vai ficar com a dúvida, vai ficar lá, não, mas açúcares são mono e disacarídeos. Então, a gente sabe disso, só que é difícil quando a gente vai convencer o consumidor e o cliente, principalmente o cliente. Então, assim, é uma dificuldade, eu não sei se já passou por isso, mas eu não sei como convencer isso, dessa diferença, entendeu? Não. Tipo assim... Tá me dá um exemplo prático, dá um exemplo de um alimento qualquer, não precisa ser o que você trabalha, mas me dá um exemplo de um alimento qualquer. Tá, Coca-Cola sem açúcares. Beleza, tá escrito Coca-Cola sem açúcares. Mas embaixo dos carboidratos tá escrito que a gente tem 5 gramas de açúcares. Então, você tá falando que tem 100. Não tem. É zero açúcares, mas embaixo dos carboidratos tá falando que tem 5 gramas de açúcares. Eu compreendo isso tranquilamente. Mas o consumidor, não. Mas é porque para ser sem açúcares, igual a Coca-Cola, não pode ter açúcares. Na verdade, eu acho que é no máximo meio grama. Agora, você pode ser sem adição de açúcares e ter açúcares próprios dos ingredientes. Aí sim. Então, ó, vou te dar um exemplo. Eu posso ter um doce de leite zero açúcares? Não, porque ele tem açúcar naturalmente. Doce de leite, por mais que eu faça lá uma mudança no padrão de identidade e qualidade dele que exige açúcar, eu consigo usar a RDC3, enfim, para usar a alegação nutricional. Só que nunca vai ser zero açúcares, porque eu preciso ter leite. E no leite tem açúcar, naturalmente, que é a lactose. Mesmo se eu usar um leite sem lactose, eu continuo tendo galactose e glicose. Então eu sempre vou ter açúcar no doce de leite. Então eu não consigo fazer um doce de leite zero açúcares. Eu consigo fazer um doce de leite sem adição de açúcares. Aí sim. E no sem adição de açúcares, eu posso sim ter açúcares 5 gramas. Porque são açúcares naturais do leite, ou então de uma fruta, ou de um vegetal, alguma coisa assim. Isso é permitido. Só que a palavra adição faz toda a diferença, porque eu não estou te dizendo que aqui não tem açúcar. Eu estou te dizendo que não foi adicionado. E até por isso eu preciso falar, contém açúcares próprios dos ingredientes. Então, tudo isso eu acho que não é, eu pelo menos não consigo ver como algo, quando explicado corretamente, que o consumidor não vá compreender ou que o seu cliente não vá compreender. Agora, se você falar zero açúcares e declarar 5 gramas de açúcares, aí tá errado mesmo. Isso não pode. Fica contraditório?
Fica. É. Então, se eu tenho um produto que ele leva leite em pó, soro de leite em pó, leite em pó, soro de leite em pó, são produtos que naturalmente têm lactose. Sim. E galactose. Então, não encaixaria no zero açúcar. Seria sem adição. Isso, né? Exato. E aí, por exemplo, nesse mesmo produto, se eu tenho polidestrose, só que a polidestrose não é mono e nem di. Isso. Só que na ficha técnica desse produto, na tabela nutricional, tem açúcares embaixo dos carboidratos. Então, mesmo que não seja mono e di, tem. Mas essa polidestrose do seu produto, será que ela não é um ingrediente composto? Não. É só polidestrose. Assim, não tá escrito lá que tem outra coisa, só tá escrito polidestrose, então... Precisa entender, então, porque a polidestrose, ela não é um açúcar, ela é uma fibra. Aí vem outra dúvida também. Quando eu vou declarar essa polidestrose, eu já vi sendo declarada como fibra solúvel, entre parênteses, polidestrose. Uhum. Só que se essa polidestrose estiver sendo atuada como, por exemplo, um agente de corpo dentro do meu produto, ela pode ser um agente de corpo, porque está prevista na 45, eu acho, das funções lá dela. Aí ela pode ser um agente de corpo, então ela pode ser um aditivo também. Isso. Então eu posso declarar, dependendo da atuação dela no meu produto, ela pode ser nesses dois casos. Exatamente. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa conhecer o nosso produto. É justamente para definir isso. Os aditivos, raramente, eles têm uma função só, uma função tecnológica. Eles têm várias. E aí a gente precisa sempre declarar a função tecnológica dele, precedendo o nome do aditivo, né? Então, eu preciso saber o que essa polidestrose está fazendo aqui. Ela está sendo só uma fibra? Ela está sendo um agente de corpo? Qual é a função tecnológica dela aqui? Por que tem polidestrose no meu produto? E aí, sim, se ela é agente de corpo, você vai declarar ela como aditivo. Mas, além de ver na 45, você precisa ver se o produto com o qual você está trabalhando tem uma legislação específica de aditivos para ele, para ver se a polidestrose no seu produto específico pode ser usada como agente de corpo, se tem algum limite para a quantidade adicionada, tudo isso. Às vezes não vai estar escrito polidestrose exatamente, tá? Mas vai estar escrito assim, para agente de corpo, todos os autorizados pelo BPF. Aí são todos que estão lá como agente de corpo na 45, aí tudo bem. Tá. Então, por exemplo, na maltodestrina, nesse caso do zero açúcar, a gente já viu que não pode ser zero açúcar porque ele tem leite em pó. Mas se ele tem maltodestrina, ele não pode ser sem adição de açúcar, pode? Hoje pode. Hoje pode. Porque se você for olhar os requisitos, os critérios para que um produto seja sem adição de açúcares, você vai ver que a maltodestrina não entra ali. Porque normalmente a gente não coloca a maltodestrina para adoçar. Então, ela não está ali para conferir o sabor doce, né? Normalmente, ela é um agente de corpo, ela tem funções tecnológicas. Ela não é um edulcorante. Ninguém não, mas quase ninguém usa maltodestrina como edulcorante. Então, ela entra como um alimento que tem açúcar naturalmente, mas que não está sendo usado para adoçar. Então, você não pode ser zero açúcares, porque vai ter uma quantidade ali. Na verdade, até para o zero açúcar tem um limite, né? Então, você precisa ver isso na realidade. Mas como você usa outros ingredientes que têm açúcares, vai passar, com certeza. Mas, como você falou, né, do leite em pó, do soro de leite. Mas, para o sem adição, hoje, na legislação atual, a maltodestrina ainda não impacta. Ela vai impactar a hora que vier a nova legislação, porque daí ela mesma vai ser considerada um açúcar adicionado. Mas hoje não é. Então, exatamente. Aí na folha atrás tá o desafio da nova rotulagem, que tá falando aqui que a maltodestrina tá ali como açúcar adicionado. Eu fiquei, então, o que eu faço? Esse seu projeto é um projeto para agora? Ele é um projeto real para agora de um produto que está ou que vai para o mercado.
Aham. Então, maltodestrina não é açúcar adicionado ainda. Então, tudo bem, sem zero adição de açúcares nesse caso. Tem leite em pó, soro e malto. Isso. Uhum. Aí também a polidestrose e tá. E tem maltitol também. Tá. O maltitol, ele é um poliol, né? Ele também não vai impactar. Então, tudo bem, classificamos, tiramos o zero açúcar, então ele é sem adição. Isso. Seria o correto. Isso. E esse sem adição, ele tem... isso aqui ele entraria tanto na denominação de venda, tanto na denominação consagrada, tudo. Não, na denominação de venda, não. Ele é uma informação nutricional complementar. Então, é só uma informação a mais que você vai colocar no painel principal. Então, vamos supor que você está fazendo farinha láctea. Sei lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Você está fazendo farinha láctea. A denominação de venda vai ser farinha láctea. E aí, no seu painel principal, você vai colocar sem adição de açúcares. Zero adição de açúcares. Não vai mudar a denominação de venda do seu produto, porque não é para fins especiais. Agora, tem que tomar cuidado se você estiver trabalhando com um produto padronizado, que é um produto que tem regulamento técnico de identidade e qualidade, que exige a presença de açúcar, como é o caso do doce de leite, que eu dei o exemplo, e aí você vai mudar esse padrão do produto para usar uma INC, aí sim você vai mudar a denominação de venda. Mas é só nesse caso. Tá. Porque daí, eu não lembro exatamente como fica agora, mas é RDC número 3 da Anvisa, também não vou me lembrar o nome. Que ótima, bela informação, Aline, parabéns. Não lembro como fica, não lembro também o ano da RDC, mas é a RDC número 3, que é justamente para que você possa mudar a composição de um alimento padronizado para uso de INC. Tá? Na biblioteca de alimentos você acha. Então, um doce de leite que eu tiro o açúcar para que ele seja sem adição de açúcares, o nome dele vai passar a ser tipo doce de leite sem adição de açúcares. Mas é só nesse caso. Diferente disso, a INC não interfere na denominação de venda. Tá. Aí o restante não tem nada de açúcares que contribuiria nesse caso. Então, acho que tá sanada a dúvida dos açúcares. Que bom, check. Uma geleia com xilitol pode declarar zero açúcar? O xilitol não é mono nem di, né? Isso. Ele é o quê? Tipo assim, seria tipo o caso de uma sucralose. Ele é um poliol, mas que nesse caso com certeza está sendo usado como edulcorante. Então eu acredito que não, porque... Não, peraí, calma. Eu acho que seria sem adição de açúcares. Exato. Porque por mais que ela não esteja usando açúcares, a fruta que faz a geleia tem açúcar naturalmente. Isso. Boa. E lembrando, gente, que sempre que a gente usa edulcorante, a gente precisa fazer uma INC. Isso é obrigatório, tá? RDC 18, não se esqueçam. RDC 18 de 2008. Então, precisa ser feito uma INC sobre açúcares ou sobre valor energético. É obrigatório. Nesse caso, ele não é. Aí tinha colocado, este não é um alimento reduzido em valor energético. Boa, isso, tem que colocar. Aí tem que ser perto da INC, né? Isso. Tem que ser do lado dela. Com a mesma fonte, do mesmo jeito, 50% do tamanho. Tanto esse não é um produto reduzido, baixo ou reduzido em valor energético, quanto o contém açúcares próprios dos ingredientes. As duas contém açúcares próprios dos ingredientes, nesse caso do sem adição de açúcares, também entra, né? Também. Tá naquela listinha lá do sem adição de açúcar. Tá. As denominações, por exemplo, sem conservante, 100% natural, prêmio, artesanal, assim, acho que é meio que indiscutível, porque tem uma legislação que prevê isso, né? Que a gente é só mostrar, aqui tá na legislação, não tem como discutir. Mas, por exemplo, cerveja artesanal é muito utilizado, né? É que, se eu não me engano,
No regulamento técnico de cerveja diz alguma coisa sobre sobre cerveja artesanal. Eu sei que tem um regulamento técnico de identidade e qualidade de cerveja que talvez fale sobre artesanal, mas eu não sei decorar, eu não sei qual é a legislação do regulamento técnico de cerveja. Eu sei que eu vou encontrar no mapa, na parte de bebidas alcoólicas, e que se tiver alguma informação sobre artesanal, tá lá. Então tem que ver isso, mas eu acho que tem sim, tá? Eu me lembro já de ter visto alguma coisa sobre cerveja artesanal. Mas para produto de origem animal, pode fazer agora com a atualização do RISPOA. Então você tá respaldada para isso. Não para artesanal, tá? Você está respaldada para premium, gourmet, primeira qualidade, vacas felizes, blá 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 blá. Isso sim. Mas o artesanal especificadamente não, por causa do selo arte. Então, o selo arte é o que define se os produtos de origem animal são artesanais ou não. E aí não é tão simples assim, do tipo, desde que você comprove que é artesanal, beleza. Não. É assim, para eu dizer que um queijo mussarela é artesanal, precisa existir uma legislação do mapa, que é como se fosse um RTIQ, para queijo mussarela artesanal. E aí lá ele vai dar toda a forma como tem que ser fabricado, tal. Eu tenho que seguir isso. Aí eu preciso pedir o selo arte para o meu município. Então, assim, o meu estado precisa aderir ao selo arte e aí o meu município precisa aderir ao selo arte para que eu possa usar o selo arte no meu queijo. E aí sim ele será um queijo artesanal. Diferente disso, não é. Mas, por exemplo, um doce, um negócio assim, não é de origem animal, que a gente vê muito, escrito artesanal, jamais poderia usar. Não, aí é pior ainda, porque daí não tem RISPOA, não tem nada que te diz que você pode dizer. Mesmo porque é assim, né? Na Anvisa, muita coisa fica no sentido de não induza o seu consumidor ao erro. Então, primeiro, o Decreto-Lei 986 de 1969, ele diz que essas denominações de qualidade só podem estar no rótulo se estiverem num regulamento técnico que preveja. E a Anvisa diz muito que você não pode induzir o seu consumidor ao erro. Então, assim, você vai lá e diz que o seu doce é artesanal. E aí, o que eu entendo por artesanal? Eu, Aline, como consumidora. Vamos supor que eu entendo que isso aqui foi feito, tipo, sei lá, que você tirou o leite direto da... Vamos supor que você vai fazer um doce de leite, não, porque ia cair em produto de origem animal. Você está fazendo uma goiabada. Aí eu entendo que, tipo, você plantou a goiaba na tua casa, que você pegou isso manualmente, que você cortou lá todas as goiabas, que você macetou ela num pilão de ferro, e aí que você fez num tacho de cobre, num fogão a lenha, com açúcar da cana que você plantou na sua casa. Pra mim, isso é artesanal. Mas, na verdade, você não fez nada disso. Você falou que é artesanal só porque você tem uma pequena indústria, e não uma indústria gigantesca. Então, será que você não está induzindo seu consumidor ao erro? É bem complicado. Então, tem que ver isso. Então, é isso. Mas eu sempre falo assim, quando eu me deparei com isso, eu perguntando por que aconteceu comigo esse caso do 100% natural, no caso. E aí eu falei, não, eu acho que não seria muito bacana colocar e tudo mais. Não, eu acho que é 100% natural mesmo, é verdade, então tá tudo bem. Eu falei, não, tudo bem então. Já que é isso que vocês querem pôr, então é isso aí. Mas aí é só por isso mesmo, porque não tem, por exemplo, eu falar, tá na RDC número tal, no ano tal. Pronto, não tem isso. É mais esse caso que, tipo assim, pra mim é o argumento máximo que é induzir o consumidor ao erro. Então, assim... Na verdade, tem sim como você se respaldar nas legislações. Você pode usar o Decreto-Lei 986, que diz que denominações de qualidade são só para produtos onde isso está previsto no RTQ. Você pode usar o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei soberana de rotulagem, que é tipo, não induza o consumidor ao erro. E aí você questiona, poxa, por que você está falando que é 100% natural? O que é o produto? Porque, por exemplo, de novo, goiabada. Mas eu só uso goiaba e açúcar, são 2 produtos naturais, então é 100% natural.
Bom, eu não encontro goiabada na natureza. Ah, nossa, olha um pé de goiabada. Ai, olha só uma goiabada brotando. Ai, que lindo, a goiabada deu filhotes. Não é natural, entendeu? Ela precisa passar por um processo para que ela seja criada. A mesma coisa o açúcar. O açúcar, será que ele é natural? Ele tá ali na cana, mas tipo, você não pega a cana e tem açúcar, simplesmente. Então, Sim. é muito perigoso essa questão do 100% natural. Uma coisa que você pode fazer é, procurar outra alternativa para o seu cliente. Tipo assim, conversa com ele. Pergunta, tipo, por que você está querendo fazer essa alegação de 100% natural? O que você quer dizer sobre o seu produto com 100% natural? Aí ele vai falar, eu quero dizer que ele é melhor, eu quero dizer que ele tem poucos ingredientes, eu quero dizer que ele não tem aditivo. E aí você pode buscar outras formas de dizer isso. Tipo, pô, vamos colocar. Então, se a sua goiabada só tem goiaba e açúcar, ela não tem mais nada, vamos deixar bem grande essa lista de ingredientes? Vamos destacar bem essa lista de ingredientes. Vamos colocar essa lista de ingredientes no painel principal, bem grande, escrito ingredientes, goiaba e açúcar? Já vai ficar bem evidente. Enfim, sabe? Você busca outras alternativas que estão dentro da legislação para dizer o que o seu cliente quer como 100% natural. Você pode também mandar um questionamento para a Anvisa, tipo, olha, eu estou trabalhando com tal produto que leva somente tais ingredientes. Eu posso escrever no meu painel principal 100% natural? Você vai ter um retorno? Se a Anvisa te falar, pode, nesse caso a gente entende que pode, você fala, opa, tenho respaldo, você tem respaldo. Então, tipo, se ele passar por uma fiscalização, você vai falar, não, mas a Anvisa me disse que eu podia, aqui o e-mail. Ou se ela fala não, você fala, olha, eu realmente fui verificar na Anvisa, na Agência de Vigilância Sanitária Nacional mesmo, não foi local, não, foi nacional, e eles me falaram que realmente não pode. Então, assim, você tá correndo um risco, você vai assumir esse risco, mesmo sabendo que não pode? Vamos procurar outras alternativas, eu te ajudo, vamos pensar aqui. Às vezes usar o storytelling é uma boa, vamos contar sobre a sua empresa, sobre como você preza por produtos de qualidade, por matérias-primas de qualidade, sobre como a nossa empresa preza por não usar aditivos. Então, tipo assim, você faz as informações de uma outra forma. E ele vai ficar feliz, porque você fala, olha, assim a gente tá comunicando o consumidor tudo que a gente quer, mas não tá correndo risco. Então fica bom para todo mundo. Só que se ele bater o pé e falar, não, é 100% natural, eu vou usar 100% natural, eu sei que tá errado, mas eu vou assumir esse risco, aí é deixar claro que o risco é dele e que você não tem nada a ver com isso. Teve uma dúvida que eu mandei na comunidade, me responderam, mas eu queria te perguntar também. Tá. Quando eu quero colocar que o lote, ele é a data de fabricação, então, por exemplo, uma menina também do VR me respondeu e eu achei muito boa a sugestão dela e vou até usar, que é lote / fabricação e colocar na frente. Só que eu preciso esclarecer isso no meu rótulo de alguma forma, alguma frase de esclarecimento? Não. A legislação, ela não é clara sobre como, porque ela diz que o lote pode ser data de validade, data de fabricação, data de embalagem. O lote pode ser o que você quiser, na verdade, desde que você tenha isso documentado e de que isso seja rastreado. Só que o consumidor, ele precisa saber qual é o lote. Então, é por isso que você não pode só colocar uma data de fabricação lá e assumir para você e para a empresa que aquilo também é o lote, o consumidor não saber. Então, você precisa dizer. Você não precisa fazer nenhuma frase de explicação. Você pode, se você quiser, mas não precisa. É só indicar, igual falou, lote e fabricação. É isso aqui. Tanto o lote quanto a fabricação. Ou se você vai usar a data de validade, validade / lote. Não precisa nem escrever lote, na verdade é só o L, né? Então, mas você só precisa deixar claro que aquela informação também é o lote. Mas a legislação não te diz exatamente como fazer isso. Na verdade, vai ter um trabalho voluntário esse, e aí é um produtor rural. Então, eu acredito que ele nem saiba mesmo que tem que ter o lote. E aí só tem, é um carimbo, na verdade, que coloca o
carimbo é a data e a validade. E aí no rótulo tem escrito assim, fabricação e validade. E aí ele carimba em cima de onde está essa região do rótulo. E aí se eu colocar isso no rótulo, eu acho que já sana esse problema, né? Com certeza. Tá. E a informação que é isento de registro, de acordo, você até falou ontem que não precisa, eu já sabia que não precisava, mas tem alguma legislação que me fala, olha, não precisa? Não, na verdade, é justamente porque a legislação que fala sobre precisar ou não de registro não te diz que você precisa. Diferente de, por exemplo, o RISPOA, que agora tirou a necessidade de registro de alguns alimentos que antes precisavam, e ele te diz que nesses alimentos precisa trazer a frase que aquele produto é isento de registro no Ministério da Agricultura. Então, quando precisa colocar informação, a própria legislação vai te dizer que precisa. Se ela não te diz nada, é porque não precisa. Tá. Não é só para caso, tipo assim, tiver que provar, aí eu teria alguma coisa. Sim. Ah, uma dúvida. Na 359 tem a porção para pó para preparo para sorvete. Mas não tem, por exemplo, pó, esse sorvete, ele não especifica qual sorvete que é. Porque a gente tem vários tipos de sorvete. Então, eu acredito que esse sorvete seja aquele sorvete de massa, sorvete de pote, né? Que aí até é uma bola, 60 gramas e tal. Então, eu acredito que seja sorvete de massa, né? Não vai ser o sorvete expresso. Aí, eu posso usar essa porção, porque se trata de pó, né? Então, se a gente for para pensar, a gente nunca vai colocar a porção para esse produto final. Mas, quando se trata do pó, a gente teria que ter uma porção para ele. E aí, eu fiquei nessa dúvida. Não tem a previsão disso, desse produto. Então, eu posso usar a porção que determina... Você está trabalhando com um pó para preparo de sorvete daqueles que vai na máquina? Se for ele, aí eu uso qual porção? A mesma? A porção de pó vai ser sempre a porção necessária para preparar a porção do alimento pronto. E quando não tem exatamente a porção que a gente precisa, a gente sempre usa uma similar. Então, nesse caso, existe pó para preparo de sorvete. Então, vai ser exatamente aquela. Entendi. A quantidade necessária para preparar 60 gramas do sorvete, mesmo que seja na máquina. 50 gramas, eu acho. Aqui eu fiz a pergunta mesma da polidestrose, mas eu acho que é a mesma resposta. O maltitol, ele pode entrar, assim como a polidestrose, como agente de corpo e também como... eu acredito que ele não possa entrar sozinho, solto na lista de ingredientes, né? Não, ele sempre vai ser um aditivo. O maltitol sempre vai ser um aditivo. Sempre um aditivo, né? Sim. Você tem que tomar cuidado porque você está usando polidestrose e maltitol. É bem provável que, por mais que você não esteja fazendo um alimento para fins especiais, você precise falar sobre o efeito laxativo desses polióis, tá? Eu recomendaria que você fizesse o aviso lá de efeito laxativo, que está aí na portaria 29. A não ser que você use uma quantidade muito pequena. Do doce... essa pergunta também fiz na comunidade. Do doce de manga. Só que aí surgiram outras dúvidas. Se eu tenho um doce de manga, aquele doce de manga em corte... é tipo uma manga em calda. Não, aquele doce de manga em pedaço mesmo. Você corta uma fatia. Mas daí você corta a fatia e faz o quê? Doce de manga pronto pra comer, uai. Ué, mas menina, você não tá reparando que eu não sei o que é um doce de manga? Ué, é um doce feito com a manga ubá da minha cidade, que você corta, tipo, um doce de manga, doce de goiabada, doce de banana. É tipo uma goiabada de corte, só que é de manga. Tá. Nunca vi isso. Não? Não. Tá, mas agora eu já entendi do que você tá falando. Na 359 tem lá, doces de manga, doce em corte. Sim. Eu não sei se tem manga escrito, mas eu vi que o produto se encaixa nesse aí. Sim. Aí, esse doce de manga em corte, eu vi
a gente vai fazer a análise dele para ver se ele se enquadra no zero açúcares, para ver se ele está no máximo 0,5 gramas. Tá. Não vai estar, você sabe, né? Não, né? Não, né? É porque atualmente tá usando assim. Aí a gente está fazendo essa revisão. Então, vamos verificar se é isso mesmo. Tá. E aí, se não, vai ser sem edição de açúcares, porque só usa manga no produto. E aí, se for, a gente vai colocar lá açúcares, né? Que vai ser o resultado da análise. Isso. E aí, eu vi que ele se adequa no baixo em valor energético. Eu posso usar sem edição de açúcares e baixo em valor energético juntos? Claro. Você pode usar todas as INCs que você quiser no rótulo, desde que ela se enquadre ao produto. Tá. E na identificação de origem, eu posso só colocar lá as informações, raça social, CNPJ, endereço e tudo mais, ou tem que colocar fabricado por fulano? Você sempre tem que colocar alguma coisa antes que indique o que são aquelas informações. É o que indica que aquilo é identificação de origem, porque senão você só joga um nome de uma empresa lá, uma razão social, um endereço, a pessoa... Tudo bem que eu acho que todo mundo vai pensar que aquilo ali é quem fabricou, né? Mas a legislação te diz que você precisa de expressões que antecedam, que inclusive não é produzido por, que é o que todo mundo usa. É fabricado em indústria ou produto, que é o que a 259 diz, né? Mas todo mundo usa produzido por. Mas não tem determinado, tipo assim, se é produzido por, se é fabricado por, não fala o que é não. A 259, ela te dá 3 expressões que você pode usar. Se eu não me engano, é fabricado em indústria e produto. E todo mundo acha que esse indústria é do indústria brasileira. E não é. O indústria brasileira tem outra legislação. Aquilo ali é o que é para anteceder a identificação de origem. Mas todo mundo usa produzido por. Eu não acho que seja um problema, entendeu? Não acho que você vai tomar uma multa porque você escreveu produzido por e não fabricado em. Mas se você for levar ao pé da letra, é aquilo que está na 259 que você tem que escrever. Mas de qualquer forma, você precisa escrever alguma coisa. Tá. Eu não tinha visto isso da 259. Tá lá na parte de identificação de origem mesmo. Normalmente eu pego, dou Ctrl F no slide e vou lá. Identificação de origem no slide do curso. É mais fácil e fica bem mais organizadinho, né? É bom fazer isso no e-book também. Porque no e-book, no slide, ele não tem tanta explicação, porque o slide, ele é mais para guiar o estudo, né? Então, tipo, por exemplo, o slide tá no vídeo, e aí se você imprimir esse slide, ou se você tiver com ele aberto, você consegue ir acompanhando, fazendo anotação e tal. O e-book, os 5 passos para rotulagem, ele tem a explicação, e ele é um PDF também. Então, se você baixar o e-book e der Ctrl F identificação de origem lá, você vai achar com a explicação. Melhor, Aí já são as dúvidas já. Do nada, um monte de gente começou a me perguntar, mas a aveia em flocos é aveia ou é derivado? E eu, gente, sei lá, nunca parei para pensar nisso. Eu sempre tratei a aveia em floco como aveia. Porque pra mim, eu comprei aveia e achei estranho. Comprei aveia ontem e achei estranho e perguntei. Eu fui lá e perguntei. Porque a sua tava derivado? Derivado. Então, eu não sei, porque eu não sou a maior conhecedora de aveia, mas pra mim o estado natural da aveia é em floco, não é? Então, ela deve ter passado por um processo ali, né? Então, não. Que ela seja... Tudo bem, ela passou por um processo. Lógico, você não colhe flocos de aveia no campo, mas... mas ela não foi transformada, é isso que eu entendo. Porque, por exemplo, farinha de trigo é derivado. Por quê? Porque você não colhe farinha de trigo do campo. Você precisa transformar os grãos de trigo em farinha. Mas se eu estiver consumindo grãos de trigo, aí é trigo. Por mais que não venha do campo direto para minha casa, ele passa ali por alguns processos, mas é trigo. E é o que eu entendo da aveia. Tipo, por mais que eu não colha flocos de aveia no campo, o processo que ele passa é mais uma limpeza, tal, para chegar na mesa. Mas ele não é transformado igual um farelo de aveia, uma fibra de aveia. É o meu entendimento, mas não sei. Que bom que você perguntou para a Anvisa. Depois compartilha com a gente.
E tem um produto que eu vi que ele, na fichatária dele, é escrito fibra de tapioca. O que eu uso na lista de ingredientes? Fibra Só de tem tapioca. escrito isso. Posso usar assim? Pode. Mesmo que não tenha nada, assim, regulamento, nem nada? Então, justamente porque não tem regulamento. Entendi. Justamente por isso. O maltitol, por exemplo, não tem tabela nutricional. Mas eu posso considerar que ele é 100% carboidrato? Olha, eu não sei a composição do maltitol, pra te falar bem a verdade. Ele é um Na poliol. verdade, Deve ser. Mas isso você consegue encontrar na internet sobre maltitol. Porque na Anvisa, na nova rotulagem, eles estabeleceram o fator de conversão para caloria do maltitol. Então, você pode tentar ver a ficha técnica desse maltitol, se não tem a composição nutricional, ou procurar alguma fonte segura na internet que fale sobre maltitol. Mas eu acho que sim, que ele é só carboidrato. Então. Na 259 tem as calorias para polióides. Tem. Na nova também tem. Na 429 também tem. Mas para ver a composição, dá uma procurada na internet, porque eu não tenho certeza, tá? Da composição, mas eu acredito que seja, assim, só carboidrato. Eu tava tentando abrir aqui a resolução, mas não tô conseguindo. Então, eu acho que acabou mesmo. E já que você não tem mais perguntas e a gente ainda tem um tempinho, eu vou aproveitar para te perguntar sobre o Vida de Rotulagem. O que você tá achando? Se você tá gostando, se tem te ajudado, como que você tem trabalhado com a rotulagem? Me conta de você. Nossa, eu amo o curso. Como eu acho que já falei isso em algum momento aqui, das lives que você perguntou. Mas o curso foi assim, como eu já sabia da existência de você, né? E vi que eu precisaria disso em algum momento e já gostava disso. Então foi no começo da pandemia que, quando eu voltei para minha cidade, eu comecei o que eu fazia? Eu pegava rótulos e peguei um caderno, colava o rótulo e começava a ler aquilo ali, sem entender muito bem. Apesar de ter tido na faculdade, né, dentro de algumas disciplinas, uma parte que falava um pouco sobre rotulagem, né, nunca abrange completamente e é muito complexo, então não é nem um terço. Aí, e como eu já sabia, depois que eu entrei para o estágio, né, e que eu já sabia que eu teria que mexer com isso, então eu corri para ver alguma coisa que eu precisava de um embasamento para isso. E aí eu fui atrás do curso, e aí eu até falei, não sei com quem eu conversei, do seu suporte lá no WhatsApp, e eu falei, olha, eu vou entrar pro curso, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer nada do curso. E aí ela falou, não, fica tranquila, você tem 1 ano para isso, e aí vai estar tudo disponível lá. Aí ela falou, não, fica tranquila. Aí eu fui, nem mexi no curso, tipo assim, vi como que tava a plataforma só, mas querendo ver, mas não tinha tempo para conseguir ver nada. E via no Instagram e tudo mais. Aí fui, e esse ano eu só mexi praticamente com rotulagem. Então o curso foi meu suporte totalmente. E aí debrucei nele completamente. E no ano passado, quando eu tive Covid, aí eu fiquei em casa. Então eu tive que ficar em casa sem fazer nada, e aí foi curso de rotulagem todos os dias. Aí eu tive um tempo. Aí comecei a estudar mais, né? Mas eu acho que eu tenho que estudar ainda mais, e é muito bom. E eu não consigo me ver sem aquela comunidade e sem o suporte. Não dá. Não, aquilo ali, realmente. E quando eu fiquei sabendo que quando acabasse o curso, não ia ter mais a comunidade. E agora? Como parei? Não, porque, sério, eu coloco na lupa lá, sempre alguém já passou por alguma coisa. Sempre tem alguém que passou por aquilo. Ou se não tem alguém que passou por aquilo, se eu mandar, no final do dia alguém me respondeu. O nosso suporte é realmente... A gente se dedica. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa fala assim, eu falei lá com o seu suporte e aí ele me respondeu isso. Eu falo, eu sei, fui eu que respondi.
Eu sou do suporte também, gente. Eu tô lá. É que não sou só eu, porque eu não dou conta, mas eu estou lá. Mas eu fico feliz que a comunidade e o suporte te ajude. E realmente o pessoal tá falando aqui, parabéns para você por ter procurado o curso ainda na faculdade, sem se formar. Você vê esse diferencial, assim, você vê que o conhecimento que você tem em rotulagem é bem diferente dos seus colegas ou não? Assim, a nossa universidade ainda tem uma disciplina que chama legislação. Ah, que legal! É muito legal, só que ela é uma eletiva. Ela não é uma disciplina obrigatória. E a gente sempre fala entre a gente que deveria ser uma disciplina obrigatória, porque ela é muito importante. E aí tem até o início do curso que fala da diferença. É o início da nossa disciplina, é aquilo, falando da hierarquia das legislações. E a gente foi uma das primeiras aulas, se não foi a primeira ou a segunda. E aí a gente estuda um pouco disso. Mas assim, eu acho que sim, porque eu vi isso mesmo quando eu tive a experiência agora no estágio, que é realmente um diferencial. É, porque, gente, ninguém aprende isso na faculdade. Então, quem aprende isso fora da faculdade já sai mais preparado para o mercado. Não tem como. E é o que a Laura falou, tipo, precisa saber. Precisa saber. Tipo, o que você ia estar fazendo no seu estágio agora se você não soubesse das legislações de rotulagem? Ia estar sofrendo. Não, eu ia ter que procurar Não, realmente eu não sei o que ia fazer. Porque, não, tipo assim, ia ter que procurar outro profissional ou alguma coisa assim. Exato. Mas é isso, Mas Laura. é muito importante. Fico muito feliz que o curso tenha te ajudado. Fico muito feliz que você esteja trabalhando na área, esteja gostando. Isso é super importante. E assim, parabéns pela sua evolução, porque você falou que você entrou sem saber muita coisa, que você deixou o curso lá parado por um tempo e que voltou agora. E assim, pelas suas perguntas, dá para ver que houve uma evolução, porque são perguntas boas, são perguntas assim. Eu falo que não existe. Todo mundo pensa, eu tenho uma pergunta boba para fazer, eu tenho uma pergunta boba para fazer. Não existe pergunta boba. Bobo é ficar com dúvida, a gente tem que tirar as nossas dúvidas. Mas assim, as suas perguntas foram muito bem construídas, muito bem pontuadas, você tem referência, você já foi atrás, então você já tá no caminho, de verdade, assim, eu não falaria isso aleatoriamente. Você tá no caminho, você sabe onde buscar, você sabe como construir o pensamento, você sabe como organizar o seu argumento. Talvez te falte um pouquinho ainda de segurança, de saber que isso que você está falando é isso. Mas como você pôde ver aqui, eu não sei se você conseguiu perceber, mas tenho certeza que quem está assistindo percebeu, todas as suas dúvidas tinham por trás o que você já achava. Nunca é assim. Como que eu declaro maltitol? Não, é assim, o maltitol eu também declaro como... Então, tipo assim, você tem a base por trás e essa sua base tá certa. Eu mais confirmei aqui o que você pensava do que te disse que estava errado. Então, assim, parabéns mesmo, continua assim. E espero que o Vida de Rotulagem continue te ajudando, que você continue usando os bônus e o suporte. É isso, Laura. Obrigada. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as suas dúvidas de verdade. Qualquer coisa, estamos lá no suporte. 100%. Mas qualquer coisa, estamos lá no suporte para dar esse respaldo. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Beijo, Laura. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.